Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O gráfico abaixo apresenta as curvas de solubilidade de duas substâncias. Da análise do gráfico, dos conhecimentos sobre propriedades dos compostos iônicos e da tabela periódica, pode-se afirmar... Então nós temos esse gráfico aqui, tá legal? Tendo esse gráfico... Tá? A gente consegue ter várias interpretações. Lembrando, a solubilidade é massa do meu soluto, ou seja, gramas de soluto por 100 gramas de água. Isso é um padrão. Pode mudar? Pode, mas o padrão é sempre dissolvido em 100 gramas de água. Tá legal? E nós temos a solubilidade da massa do meu soluto pela temperatura. Tá? Então vamos lá. A 20 graus Celsius, o KNO3, que é o nitrato de potássio, é mais solúvel que o cromato de potássio? Então vamos lá. A curva do KNO3 é essa, que é o nitrato de potássio, e do cromato de potássio é essa. Tá? Então, a 20 graus Celsius, bem aqui, ó, eu tenho essa solubilidade de uma determinada massa aqui de nitrato de potássio. Vamos supor que nós temos 30 aqui, vai. Que nós tenhamos 30. Só para a gente ter uma ideia, né? Só que a gente pode ver aqui, ó. Do cromato de potássio é maior. É bem maior. Tá vendo? Então, não. A 1 é falsa. Tá errada. A 1. Tá legal? Então vamos lá. 2. A 40 graus Celsius, as solubilidades de nitrato de potássio e cromato de potássio são iguais a 40 graus Celsius. Olha aqui, ó. 40 graus Celsius, nós temos a intersecção das curvas. Então, sim, é verdadeiro. A gente bate. Tá vendo como depende da temperatura? A 20 graus não tinha a mesma solubilidade, né? O KNO3 é mais solúvel que o K2CrO4. O nitrato de potássio é mais solúvel que o cromato de potássio? Não. A 20 graus, não. A 40 graus, eles têm a mesma solubilidade. 4. A solubilidade de uma substância química é a massa limite em gramas dessa substância que se dissolve em 100 gramas de um solvente a uma determinada temperatura. No caso aqui é a água. Sim, verdadeiro, tá falando. Eu expliquei na hora que a gente estava vendo o gráfico. Ó. É a massa de um determinado soluto dividido por 100 gramas de água, nesse caso aqui, que é o nosso solvente, num determinado solvente, a uma determinada temperatura. Então, tá vendo? Ó, conforme aumenta a temperatura, nós temos uma determinada solubilidade. Tá legal? Então, tá certo. 8. Soluções de nitrato de potássio e cromato de potássio conduzem corrente elétrica? Com toda certeza. A gente já pode colocar aí até... Vou colocar, ó, verdadeiro. Tudo que tiver potássio, principalmente nitrato, tá, pessoal? Eles são extremamente solúveis em água e eles se dissociam, tá? Então, nós temos aqui, ó. Lembrando que é tudo em água, tá? Só pra gente mostrar a dissociação deles aqui, ó. K+, mais NO3 menos. Olha lá. Conduz eletricidade. Ó, o cátion de potássio aqui, ó. Se dissocia. E o cromato de potássio também conduz. Lembrando que ele libera 2K+, não é K2+, mais CrO2-. Tá legal? Então sim, eles conduzem eletricidade, tá certo. 16. O átomo de potássio tem maior tamanho e menor energia de ionização que o átomo de sódio? Aí vem uma perguntinha que já lasca, né? Então vamos ver, pessoal. Primeiro, a gente tem que ter uma noção. Aqui na 16, eu vou colocar exatamente assim, ó. Só pelo número atômico. Então nós temos o número atômico aqui, ó. Do sódio, ele vale 11. E do potássio, ele vale 19. Então, tá vendo que eu tenho um número atômico maior? Se eu tenho um número atômico maior, eu tenho mais camadas para fazer a distribuição desses elétrons, considerando ele neutro. Então, o átomo de potássio ele é maior do que o de sódio? Ele tem um maior tamanho. E menor energia de ionização? Então, peraí, vamos lá. Ó.
nós temos o átomo de sódio aqui, ó, e o átomo de potássio aqui, ó. Tá vendo? Pessoal, tá vendo que no átomo de sódio eu tenho o núcleo, uma camada, duas camadas, três camadas. Nós temos três camadas. Olha o átomo de potássio, nós temos uma. Lembrando que essas duas aqui, ó, é S e P, tá? Então, ó, duas aqui dentro. Nós temos uma terceira com mais elétrons e nós vamos ter mais uma, ó, tá vendo? Aqui eu só tenho a última aqui com apenas um único elétron. Então, assim, ó, o átomo, ele tem maior, tem um maior tamanho que o sódio, a gente pode ver, porque tem mais camada. Então, a gente tem que ficar ligado nisso. Tá bom? Quanto maior o meu átomo, no caso, ambos perderão, tá? Ambos aqui, eles perderão elétrons. Então, eles vão sofrer ionização. Tá legal? Quanto maior o tamanho do átomo, mais fácil de tirar. Então, ele tem uma menor energia. Então, quanto maior o tamanho do meu átomo, uma menor energia de ionização. Ou seja, para tirar esse elétron dessa última camada é mais fácil do que um que tem 3. No caso, potássio, aqui ele tem 4. Ó. 1, 2, 3. Ele vai para a quarta e depois volta para a terceira. Tá? Porque é S, P, D e F. Nesse caso não tem F, mas só para a gente ter uma noção. Certo, pessoal? Então, ó, quanto maior o tamanho do meu átomo, mais fácil de tirar o elétron da última camada. Sendo mais fácil de tirar o elétron da última camada, eu preciso de menos energia. Por quê? Porque tem menos interação com o núcleo. Tá? O núcleo está aqui, eu tenho um átomo grande, esse elétron aqui que está fora, né, muito longe, em interação com o núcleo é menor. Ou seja, esse elétron aqui que está mais distante, ele tem menos interação. É mais fácil de tirar. E conforme aqui eu tenho apenas 3, ó, tá vendo? Esse átomo, esse elétron, desculpa, ele tem uma maior interação com o núcleo. Por quê? Porque o tamanho dele é menor. Então, 16 está correto. Sim, essa seria bem chata, tá? Mas, referente que a gente lembrar que eles pertencem ao mesmo grupo ou à mesma família, sempre, conforme eu vou descendo, vai sendo mais, né, o tamanho do meu átomo aumenta e vai ser mais fácil retirar esse elétron da última camada. Ou seja, ele vai ter menor energia de ionização. Então tá certo. 32. Resfriando-se uma solução saturada de cromato de potássio até 0 graus Celsius, a massa desse sal que permanece dissolvida é de aproximadamente 50 gramas por 100 gramas de água. Tá vendo aqui, ó? Sempre 100 gramas de água. É um padrão. Olha lá. Cromato de potássio é essa curva aqui, essa linha. Olha lá. É aproximadamente 50. Ó, 0 graus Celsius ele tem solubilidade aproximada em 50 gramas, tá? Então vamos lá. 64. Acima de 40 graus Celsius, acima daqui para cá, cromato de potássio é mais solúvel que nitrato de potássio? Não. Tá vendo que é o inverso lá da 1? Ou seja, até 40, o cromato de potássio, no 40 ele atinge a mesma solubilidade, 40 graus Celsius. Abaixo de 40, cromato de potássio é mais solúvel do que nitrato de potássio. Acima de 40, o nitrato de potássio é sim mais solúvel do que cromato de potássio. Tá certo, pessoal? É um exercício que demandou outros tipos de conhecimento, né? Acabou, vamos dizer assim, acabou enchendo até um pouquinho do saco, né? Porque essa 16, pelo amor de Deus, a gente tá falando de solubilidade, o cara vai me falar de tamanho de átomo e energia de ionização, mas eu só expliquei pra gente só ter essa noção. Então, no mesmo grupo ou família, né, se aumenta, tem uma maior, né, um maior tamanho e teremos uma menor energia de ionização. Tá legal, pessoal? Então, respondida aí. Só em questão de fazer a soma, que a gente não fez a soma. Apesar de que ele também não tá pedindo. Mas costuma pedir, tá? Então, ó, a soma vai ser 2 mais 4 mais 8 mais 16 e mais 32. Tudo isso vai dar quanto, pessoal?
62, tá? Já vamos falar a resposta certa, tá? Mas a gente já venha falando quais são as afirmações corretas e quais são as falsas. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, se inscrevam e curtam o canal Exatamente Matemática com o professor Ednan. Tá ficando show de bola lá o canal dele. Dá essa força aí pra gente, que a gente tá vindo com bastante novidade nesse ano. E curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!